Pode começar, vamos tentar aí. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai, dar uma continuidade nas apresentações, né? E o tema que a gente escolhe, né, tem sempre um pouco a ver com a questão que mais foi importante para a gente, né? E, né, eu acho que uma coisa muito importante para mim, né? Vamos dizer, quem gosta mais das definições formais, se atenta mais para as questões históricas, né, do desenvolvimento dos raciocínios e dos pensamentos, é ter uma visão mais detalhada das coisas, né? E eu acho que a coisa que mais me chama atenção, né, dentro desse método fenomenológico, né, é tentar você o máximo de entendimento, o máximo de detalhamento sobre aquilo que você tá estudando, né? Então, como que eu vou dizer, né? Em primeiro lugar, eu acho que a minha apresentação hoje, ela vai ser mais uma revisão do que uma tentativa de rever, e uma tentativa de reexplicar, do que uma coisa de trazer exemplos, outras áreas. Todo mundo sabe que eu gosto de falar bastante de física, e trazer essas coisas, né? Hoje eu não gostaria de trazer, porque justamente o que me capta é justamente tentar ter a visão mais clara possível daquele assunto, né? E a melhor maneira de você ter isso é explicando para as pessoas, né, no método de tentativa e erro, e, né, primeiro, obviamente, estudando, tentando pensar um pouco a respeito, e também explicando, né? Então, eu acho que meu método, né, de falar sobre isso, por mais que se busque aquilo que mais tocou em você, né, é justamente explicar a coisa da maneira mais pura e simples, assim, né. Então vai ser um pouco mais chato, né, o que eu vou falar, porque é uma reexplicação, enfim, né. É, mas antes, né, meu nome é Fernando, né, eu sou aluno aqui do Instituto Pramana, do Instituto Tamasiano, né? E eu tenho doutorado na área de física, né? Gosto de falar bastante coisa de física, né? Minha formação não é, né? Estamos estudando para no futuro ter uma formação em teologia, né? Mas não tenho essa formação, então minha apresentação é mais uma tentativa, né? Como eu falei, de tentar entender melhor o assunto, né? Então, não reparem, né? É uma coisa bem, como que eu vou dizer, sem muita rebuscado, né? Uma apresentação sem rebuscada, é um TXT mesmo, tá? Porque justamente eu acho que a coisa mais importante é você pegar, é entender o conceito, né? E, né, fora isso, né? A questão que eu gostaria né, de falar, né, é o que a gente abordou na última aula, né? Não se prepare, vai ser uma revisão, não vou falar muita coisa além disso, né? Que é a questão que aparece no volume um, né, do Suma Teológica, questão 3, artigo 4, né? Se a essência e a existência em Deus são a mesma coisa, né? E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque a gente precisa entender muito bem o que que é o conceito de essência, o que é o conceito de existência, né? E ao longo, né, das diversas escolas de pensamento, às vezes esses conceitos acabam sendo moldados, né, de uma maneira diferente, de outra forma, né? Então, tanto é que, por exemplo, né, o professor Plínio, na aula, né, ele coloca muito bem que a questão da existência, o ser e a essência, né, por exemplo, para Tomás de Aquino é uma, e para Heidegger, a escola existencialista é outra, né? E, né, se a gente olhar, por exemplo, mesmo em Aristóteles, o conceito de essência, ele difere um pouco da metafísica escolástica, né? Escolástica ali, são os estudiosos ali da Idade Média, né?
talvez da baixa Idade Média para cima, eu não sei esses detalhes históricos, né? Mas Santo Tomás de Aquino, Abelardo, né? Esse pessoal, né? Às vezes tinha uma visão um pouco diferente, né? Do que é a essência de uma coisa, a definição de uma coisa. E isso se conecta, né? Eu acho que assim, de uma maneira bem fundamental com alguns conceitos, por exemplo, da física, né? Da física da ciência, né? E de certa maneira, é, essas questões, né? Elas, né, começaram lá na escolástica, né? E elas desembarcaram na ciência moderna como a gente vê hoje, né? Então é muito interessante a gente estudar sobre esse aspecto, né? E, né, o que o Tomás de Aquino vai se perguntar, né? Lembra que na questão 3, né, ele está tratando a simplicidade de Deus, né? Então ele vai, né, se perguntou lá nas questões 1, 2 e 3, né, a essência de Deus, se Deus é matéria, se Deus é corpo, né? E aí ele chega nessa questão. E a coisa, eu acho que mais importante, né, para a gente entender esse ponto, né, e a gente realmente saber bem essas definições. E isso se encaixa, né, naquilo que eu estava falando da física, quando a gente se pergunta, por exemplo, mas o que que, né, vê uma notícia, por exemplo, o que que é espaço curvo, o que que é física quântica, o que que é um ímã, como funciona um buraco negro, o que é um buraco negro, né? Toda vez que você faz uma pergunta do que é uma coisa, né, a gente às vezes está acostumado a ter uma resposta, né? Tal coisa é isso, isso, aquilo, aquele outro, né? Só que o que que acontece? Quando a gente tem essa definição do que é uma, uma coisa, né, um objeto, um fenômeno, etc., a gente está sempre tateando na tentativa de entender ele, né? Mas a gente nunca consegue realmente entender aquilo que ele é por si só, né? E isso acontece muito, né, na ciência. E às vezes eu acho que isso gera até um pouco de frustração quando a gente estuda a ciência, a filosofia, o pensamento humano, às vezes eu acho que até a teologia, né? Porque é muito importante ter essa divisão daquilo que a gente pode falar sobre uma coisa e aquilo que a coisa ela é em si, né? O que ela realmente é. E se a gente confunde, né? Se a gente não para pensar e percebe que tudo que a gente fala sobre uma coisa não é a coisa em si, né? Porque eu acho que um exemplo é assim, eu poderia falar, vou dar um exemplo bem simples. É, o horário, vamos pegar assim um exemplo muito simples. Por exemplo, alguém chega e me pergunta qual é a hora nesse momento. Aí eu vou olhar no meu relógio lá, todo mundo vai olhar 20 horas, 19 minutos e 30 segundos. Só nesse tempo de que, né, eu olhei para o relógio, tive essa sensação do relógio, comecei a falar para você o horário já mudou, entende? Então é sempre a gente está sempre atrás, né, correndo atrás daquilo que realmente as coisas são, né, aquilo que realmente a natureza é. Então, só nesse exemplo aí, né, me diga qual que é o horário agora. Nunca vou conseguir dizer para você qual é o horário exato naquele instante, porque a partir do momento que eu estou falando sobre aquilo, o tempo já passou, né? O simples ato de eu começar a pensar sobre o tempo, né, disparou lá uma sequência de coisas nos meus neurônios e o tempo já mudou. Então, é uma daquelas perguntas que a gente nunca vai conseguir responder, né? Eu nunca vou conseguir responder exatamente com precisão qual é o horário atual, né? Então, a gente está sempre.
E isso é muito importante, né? Eu acho que isso faz é muito importante para a gente não se frustrar, né? Inclusive quando a gente estuda ciências, né? As ciências hard, né? Todas elas, ou mesmo filosofia, ou mesmo teologia também, né? A gente tem que ter uma noção muito clara, né? Do que a gente fala sobre e o que aquela coisa realmente é, né? E essa questão, né, da essência e da existência, eu acho que, né, que a gente está tratando nesse artigo está muito ligado, né, a esses conceitos, né? E a gente tem que voltar um pouco, né, para, né, retomar os argumentos de Tomás de Aquino, né, que eu não, não vou revisar tudo aquilo que a gente viu em aula, né, mas falar mais por cima mesmo, porque a ideia é justamente né, não ser uma reexposição, né, integralmente, né, nem tenho capacidade disso, né, mas a primeira coisa que a gente tem que tentar, né, esclarecer um pouco, né, é essa questão, né, o que que é a essência, o que que é a existência, às vezes as pessoas falam o que é um acidente, né, e isso são formas, né, de você ah, tentar falar sobre uma coisa qualquer. Ela pode ser um fenômeno, ela pode ser um processo, né? Ela pode ser uma quantidade, ela pode ser uma qualidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, voltar lá, Aristóteles, né, ele categoriza, né, são as categorias sobre aquilo que a gente pode falar sobre uma coisa, né? Então, tem várias categorias, né? A substância dela, a, a substância, a quantidade, a qualidade, onde ela está, né? Eu acho que são 10 ou 12 categorias, já não me lembro mais, né? Mas aquilo que a gente pode falar sobre uma coisa, né? E isso, vamos dizer, está enraizado, né? No nosso conhecimento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de fazer ciência, né? Na forma de geral, né? E acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é essa divisão, né? Existe a existência, né? Que, por exemplo, o texto, né? Ele vai falar do ser, né? Aquilo que realmente um fenômeno, uma coisa é, né? Que ele coloca que é o ser, que é a existência, né? Aqui o que que eu fiz, né? Eu anotei lá da aula, né? Isso aqui é uma cópia da aula, né, do que o professor falou. É uma revisão, né? Então você tem a, a essência da coisa, o ser da coisa e a definição da coisa, né? Então, o ser, né, é aquilo que se mostra, é a coisa em si, né? Então, seria a hora, né, o horário do relógio em si, que é aquilo que a gente falou, é, que a gente não consegue pegar, né? Então, esse é o ser, aquilo que é, né? E aí você tem a substância, que é a definição. Porque, repara, nesse exemplo do horário, por mais que eu fale para você, eu não consigo passar a hora exata nesse momento, quando você me pergunta, né? Ainda assim, a gente tem uma definição do que é um horário, né? O que que é horário? A gente está, todo mundo aqui sabe que é mais ou menos 8:30 da noite. Existe, né, uma definição do que é a hora, que agora é de noite, né? Então, existe na nossa mente uma definição, e ela está lá, né? E isso é a substância, né? A forma geral da coisa. Então, a forma geral da coisa, ela é bem complicada da gente falar sobre ela, porque ela envolve, né, a nossa percepção, o que a gente entende sobre as coisas, né? Então, de certa maneira, até fazendo um pouco de conexão lá, né, com a interdependência do Dharma, ela depende da nossa percepção. A gente tem uma definição do que é a hora, do que é o horário, o que é dia, o que é noite, o que é madrugada,
né? O que que é 20 horas, 25 minutos e 17 segundos, né? Mas o contar do relógio em si, né? Aquilo que a hora exata mesmo, que é aquilo, é o ser mesmo, né? Nesse caso aí. E então existe a questão da substância, né? Da forma, o ser, que é aquilo que a gente não consegue pegar, né? Que seria lá no latim o esse. E tem a essência, que é a definição da coisa, tá? E, em geral, né, isso está conectado com essa forma como você vê qualquer coisa. Pode ser uma maçã, um lápis, um computador, um relógio, a hora, né, um processo, o andar, parar, estar parado, né? Tudo tem essa questão da essência, que é a forma, o acidente e a existência, né? Esse acidente, aqui no texto, não fala muito, né? Mas vamos dizer assim, o acidente, ele, de certa maneira, ele se encaixa abaixo da forma, né? E isso eu acho que é uma dica, né, do que eu tenho percebido, né, de tentar estudar, é que muito da metafísica e dessas questões, elas são originárias desses diagramas de árvore, tá? Porque é justamente isso que são as categorias aristotélicas, né? Como você divide, né? Aquilo que você pode falar sobre uma coisa. E quando você tem começa a colocar, né, nesse formato, às vezes eu acho que ajuda um pouco, né, a pessoa a entender mais daquilo que está se falando, ou alguma coisa assim, né? Mas é difícil, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E, de certa maneira, esse meu diagrama está até meio errado, tá? Porque o acidente, ele está abaixo da forma, né? Então, existe a forma da maçã, existe a forma de uma estátua, existe a existência da estátua, né? Por exemplo, quando eu imagino uma estátua, né? Eu vou fazer uma estalta, né? Dos Chaves lá. Quando eu vou fazer uma estalta, né? A estalta está na minha cabeça, mas eu não peguei o barro ainda para fazer ela, né? A forma, ela já existe, porque é aquilo que eu imagino na minha cabeça, mas ela não existe em si, né? É só quando eu coloco matéria, moldo a matéria naquela forma, é que eu tenho realmente uma estátua e ela passa a existir, né? Ela passa a ser, né? Ela é um S, tá? Enquanto isso, ela tá na forma, na substância dela, um ens, tá? E a definição, né, a essência delas são aqueles atributos que eu posso falar sobre ela. Ah, não, é uma estátua alta, é uma estátua mais baixa, ela é uma estátua de uma mulher, é uma estátua de uma pessoa, é uma estátua de um animal, né? Então, e existe uma questão também que é o acidente. E o acidente aí depende muito da escola, né? Mas, em geral, ele está abaixo aqui, tá? Ele está abaixo da forma e da matéria. Então, por exemplo, essa estátua é do pé grande. Então, essa estátua é do pé de uma donzela, sei lá o quê, né? Isso é um acidente, porque são coisas que mudam muito detalhadamente, mas elas não fazem com que você perde a forma geral, que é a forma de uma estátua, né? Sei lá, eu poderia dizer a estátua, né? Ela é uma coisa que tem a sua essência, seus acidentes, suas existências. A estátua tem a forma, sei lá, de sei lá, um animal. Esse animal tem um pé, esse pé tem uma unha. Agora, se essa unha é uma unha grande, uma unha pequena, um dedo grande, um dedo pequeno, isso é um acidente dentro daquele conceito de estátua, desse conceito maior, tá? Então, isso ajuda, né, de certa maneira, se a gente para pensar, né, nessa pergunta, né? Se Deus, ele é a essência,
se a existência ou a essência coincidem, né? Então, o que que é essa pergunta, né? Se aquilo que realmente Deus é, que a gente não consegue abarcar, né? É, as definições que a gente fala de Deus são aquilo que Deus é, né? E aí vem todos aqueles argumentos e aquelas contradições que Tomás de Aquino coloca, né, dentro desse artigo, né? E talvez, né, ah, eu vou usar aqui, né, pegando lá do site do New Advent, né, uma versão em inglês que é mais fácil para a gente achar aqui, né, todos esses argumentos, né, eles estão tentando, né, trazer essas questões para a gente, né, e, né, eu não vou passar por as objeções, etc., né, eu acho que é mais pontuar algumas coisas, né, e, né, a primeira delas, né, a, né, tudo que, vamos dizer assim, me parece, né, que mais nessa questão, ela está muito mais, vamos dizer assim, suponha que a essência de Deus, né, tudo aquilo que a gente predica de Deus, não é igual àquilo que Deus é na sua natureza, né? O que que acontece é que todas aquelas questões anteriores já começam a colapsar, né? Porque você vai ter que primeiro, né? A gente já viu lá nas questões anteriores, Deus, né? Nada pode ser falado, né? Nada pode ser dito. Ele está dentro daquela categoria que é o inefável. E se você coloca, né, que aquilo que você fala sobre ele é diferente dele, opa, você está predicando, né? Você está dizendo Deus é isso, Deus faz aquilo, etc, etc. Então, né, automaticamente, quando você predica, né, quando você fala sobre essa essência, você está quebrando toda a sua linha de raciocínio que começa lá nas outras questões, tá? E vamos dizer assim, né, se a gente pega, por exemplo, é, né, tudo que é o que, né, tá sobre a sua essência precisa ser causado, né, pelos os princípios constituintes daquela essência, tá? É, da, 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 da. Aqui eu me perdi já. É, né, o que que acontece, né? Primeira coisa, se a existência de uma coisa difere da sua essência, né? Ou seja, o nosso conhecimento atual, né? Essa existência precisa ser causada por um agente externo. Então, vamos dizer, é uma contradição, né? Então, tudo aquilo que existe e que não está na nossa existência, na nossa essência, ele precisa ter um fenômeno externo, né? Ele cita depois, né? Por exemplo, o calor, né? O calor não é o fogo, né? Porque você tem, por exemplo, o calor que vem de uma reação química, o calor que vem do sol, né? O calor que vem da terra. Da onde que vem esse calor, né? Então, quer dizer, o fogo tá numa categoria que é diferente do calor. Por quê? Porque ele não é uma substância única, né? Porque essa coisa, essa quentura do fogo, ela é, né, dividida, ela é shared por outras coisas, né? Pelo calor do sol, pelo calor da terra, pelo calor de uma reação química e assim por diante, tá? Então, o que que aconteceria, né? Se os atributos de Deus não fossem iguais à existência dele, você dá motivo para você cair, né, num viés meio
algo talvez materialista, né? De que você tem outras coisas produzindo. Só que aí você teria que se perguntar, mas da onde veio essas coisas? Que veio disso, daquilo, daquele outro, aquele processo de pensamento ad infinito, né? E aí o que que aconteceria, né? Você não chegaria nunca à questão do primeiro motor, né? As cinco provas da existência de Deus, né? Que ele fala primeiro motor, lógica, etc. Então, vamos dizer, é uma questão, né, que nem os matemáticos falam, né? Parece muito mais que o artigo 4 ele é um teorema, né? Ele é um lema, ele decorre muito mais daquelas afirmações que estão nas primeiras questões, né? Pelo menos é uma coisa que me chamou atenção isso, né? E essa questão, né? Ah, por exemplo, ele fala, né? Se essa existência, né? Ah, que faz tudo ser ação, né? Ato puro, né? Se Deus, né, tivesse como que eu vou dizer? Aí a gente tem que voltar, né, um pouco para os meus diagraminhas aqui, mas nessa questão aqui, tá? Por exemplo, do que é ação pura e do que é potência, né? Toda vez que você tem uma ação pura, né, você não teria ela, né, porque ela é um ato de movimento. Então não existe possibilidades, né? Quando você é mais ou menos aquilo do relógio. Quando você está lá você, dirigindo, você tem que ir para a esquerda ou para a direita. Quando você toma a ação de ir para a esquerda ou para a direita, você não tem nem como definir aquilo no momento que você tomou aquela ação, né? Mas enquanto você não toma aquela ação, você tem a potência, a possibilidade de ou ir para a esquerda ou ir para a direita, né? Mas o ato em si, na hora que você toma um caminho, você não consegue nem falar sobre ele. Então, o que que acontece? Né? Toda vez que a gente fala sobre alguma coisa, a gente está dando categorias, a gente está colocando potências nela, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, é, uma pessoa é forte, né? Opa, olha, a partir do momento que eu enfoco, eu estou dando a potência dela, sei lá, uma pessoa ser forte, a uma gripe, sei lá o quê, né? Entende? Então, toda vez que eu coloquei um adjetivo ali, né, uma categoria, eu dei uma essência, né? Eu dei uma definição sobre aquele objeto, né? Eu estou tendo uma possibilidade daquilo realizar outras coisas, né? E aí é muito importante pensar, saber, claro, essa questão, né? Do que é ato puro, né? Que ato puro, e não existe potência, porque eu dou uma abertura para ação, né? Dessa questão, né? Eu dou a potência, as possibilidades de ir para a esquerda, para a direita. Da pessoa ser forte e fraca, eu dou possibilidade de ação, de ir para a esquerda e para a direita. Uma pessoa carregar muito peso, trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, ou ser muito forte, é uma gripe, um resfriado. E essa possibilidade pode se tornar um ato, né? E esse ato novamente se torna potência, tá? É... Potência, aqui na verdade, act, tá? Um ato. E essa passagem entre potência para o ato é o que a gente chama de ação, né? Isso para quem gosta de física, depois tem um monte de coisa com força, etc. Tá? Só que essa ação, né? Toda vez que você faz uma ação e gera ato, esse ato novamente gera potência, né? E aí outras possibilidades. Isso é o mundo material, né?
carne, né, do tempo, né? Agora, Deus, né, ser uma ação pura, né? Ele não tem essa potência, porque se ele tem potência, é como a gente já viu, tá? Então, isso daqui também é uma coisa importante para a gente ter muito claro, né? Para a gente começar a entender, né? Essas questões, né? Porque o que que acontece, né? Automaticamente, se eu digo que a essência de Deus, os atributos de Deus, aquilo que eu falo, não coincide com a ação, eu caio nesse problema. Então, Deus é mais um, é mais um que aparece aí, é mais um, tá por aí andando, né? E isso vai trazer vários problemas para a gente, né? Porque aí já vem aquelas questões, né? A gente pode começar a pensar, né? Mas por que que Deus não me ajuda, né? O que que esse tipo de perguntas, né? E quando a gente tem clara essa definição, essas questões começam a ficar mais claras, né? E, né, tem bastante coisas que a gente pode explorar, né, dessas questões, né? E, né, eu não vou fundo, né? Eu acho que a ideia aqui é mais uma exposição no sentido de, como aquilo que eu falei, né? A gente se familiarizar, falar com alguma coisa. Toda vez que você expõe alguma coisa, você se familiariza, né? E às vezes você corrige alguns erros que você não sabia, essa pressão, né? Eu acho que essa é a ideia do seminário, né? Meu conhecimento é ínfimo, né? Muito pequeno e, né? Para falar de todas essas questões, né? Essa complexidade que é Tomás de Aquino, né? Da mesma maneira que eu acho que todo mundo, né, tem dificuldade, eu também tenho dificuldade, né? E de entender, né? Porque são coisas abstratas, né? Aquilo você perceber, né? ah, sobre alguma coisa é muito difícil. É que eu falei do começo, né? A gente fala, nós vamos descobrir a matéria escura, a energia escura, dark matter, dark energy, os WIMPs, os gravitons, sei lá mais o que, né? São todos modos, né, de você falar sobre uma coisa, mas chegar naquilo que né, é meio que querer se assimilar a ser Deus, né? Querer realmente saber a natureza é só, né, que é o que consegue saber aquilo ali, né? Toda maneira que eu falo, né, já eu tô eu mesmo me contradizendo, né? Porque eu estou afirmando que Deus sabe porque ele é ato puro sobre alguma coisa. É complicado até mesmo falar esse tipo de coisa, né? E eu acho que isso é interessante, né? É difícil a gente falar sobre essas coisas, é difícil entender, né? E eu acho que eu compartilho, né, né, como aluno, dessa dificuldade, né? Retomando, né? Acho que a ideia desse seminário é isso mesmo, né? A gente mais discutir e apresentar e tentar, né, fazer o melhor para entender a coisa, né? Não é, não é a pretensão de a gente, né, querer ser uma escola, né, pelo menos no meu nível, né? Ainda tem muita coisa para aprender, né? Não posso ter essa pretensão no momento. Mas é isso. Perguntas? Alguém quer comentar? Não. Cadê a Tati? Ih, a Tati saiu. Ah, Minha internet está um pouquinho instável. Muito obrigada, Fernando, pela sua apresentação. Acho que a gente
no seminário aqui da Suma Teológica, a gente não está abrindo para perguntas, Ah, tá. tanto porque é um tema muito complexo, né? A gente, quando principalmente o professor Plínio ele está presente, a gente pode tirar alguma dúvida, mas valeu muito você colocar aqui a sua reflexão e fazer a gente pensar um pouquinho nessas teorias da existência, né? Mais que é muito complexa. Muito obrigada, obrigada a todos pela presença, obrigado, Fernando, pela apresentação. E a gente retoma na semana que vem com o mesmo tema. Obrigada, até lá.